Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. 11 de junho, que é dia de comemorarmos a Batalha Naval do Riachuelo e também o aniversário do senhor Paulo Alves, né? Muito obrigado, agradeço de coração, muito obrigado, chega, ok? Mas vamos ao que interessa. Olha só. O presidente da República, aquele que está ocupando interinamente o cargo, lançou ontem aí uma campanha eleitoral antecipada, com um disfarce dizendo que é somente a apresentação do que já foi feito em seu governo, só que numa hora muito conveniente, né? Até porque na propaganda ele fala o que bem entende. Ora, ele disse que está mostrando todos os seus feitos, mostrando o avanço da população por conta do seu governo. Tudo lorotas pré-fabricadas. E trata-se aí de uma inserção de 1 minuto nos intervalos do Jornal Nacional e do Jornal da Band, né? Que coisa engraçada. É um horário assim muito especial, né? Parece que foi escolhido a dedo. E nessas inserções ele apresenta suas obras imaginárias, todas para fazer o povo acreditar em contos de fada, evidentemente. O pior é o slogan dessa campanha que ele põe. O nome é Do Lado do Povo Brasileiro. Será que esse governo está mesmo do lado do povo brasileiro? Esse tipo de conversa é mais antigo que o próprio Windows XP. Ele, claro, verbalizou programas de renegociação de dívidas, de distribuição gratuita de medicamentos na farmácia popular, ampliação de cirurgias, todas eletivas por meio do programa Agora Tem Especialistas, e a chamada CNH Social. Sim, ele teve coragem de colocar isto como avanço. Porque a renegociação de dívidas para o povo é uma firula. Porque o povo está usando o próprio fundo de garantia como empréstimo para si próprio, através de bancos que vão cobrar juros para isto. Isto é avanço? Não sei aonde, né? Propôs aí a distribuição de remédios nas farmácias populares. Só que quando você vai comprar seu medicamento que, né, se for pagar, é o olho da cara, é impossível de bancar medicamentos, você chega na farmácia popular e eles dizem que acabou. Nunca tem. Sempre vai ser encontrado apenas o quê? A losartana, né, que é para segurar a pressão, e um glifage da vida, que é para diabetes B2. Não, B2 não, tipo 2. É o máximo que se encontra. Né? Aí, ele chega e fala, não, agora ampliamos as cirurgias seletivas no SUS, através daquele programa Agora Tem Especialistas. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que até agora, então, essas cirurgias estão sendo feitas por estudantes? Não eram especialistas que operavam as pessoas até agora? Se bem que do jeito que anda a saúde do Brasil, tenho minhas dúvidas, né? Aí, claro, a CNH Social para reduzir custos para o candidato a uma carteira de motorista. Mas qual custo vai ser reduzido? Custo de quê? De R$50? R$70? Será que dá para comprar aquelas picanhas que ele prometeu em 2022? Essa é a pergunta que fica. Mas o engraçado é que nessa peça teatral, escolhida a dedo em horário nobre de televisão, começou com uma frase parecendo filosófica. Não, a vida não tá um mar de rosas. Não existe mais a palavra está, agora é tá. Não vou nem entrar na questão de corrigir o português, porque o português dele é péssimo.
e também dizem que o meu é ruim, então vou ficar por aqui, né? Não vale a pena entrarmos nesse detalhe, mas ele continua dizendo o seguinte: muita luta todo dia, mas também muitas conquistas para celebrar. Será que existem mesmo essas conquistas? Que eu saiba, só quem está celebrando é ele próprio, com sua esposa, que viajam com dinheiro público para todo lado, né? Ela que tem abrido caminhos para visitar, inclusive, a esfinge da faraona. Só isso que eles têm para celebrar. Aliás, só isto não. Isto é um pouco do que eles têm para celebrar, porque nós não temos nada. Não existe um minuto de descanso, de sossego, para que possamos dizer: olha, que legal, que bom, até que enfim. Não. Para isto, eu tento me corrigir, não gosto desse termo agente. Para isto, precisamos então ficar treinando a nossa paciência para conseguir aguentar. E como não bastasse tudo isso, ele ainda terminou: nós sabemos o quanto você tem trabalhado e estamos cada vez mais do seu lado. O governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Será que ele tem coragem mesmo de falar uma coisa desse tipo? Porque aonde que o governo brasileiro está ao lado do povo? Esse governo que fica sugando o sangue do brasileiro como se fosse um pernilongo persistente? Sugando os nossos bolsos com impostos? Isso é estar do lado do povo? Não, para mim, isto não passa de propaganda eleitoral antecipada, onde ele fala o que quer, as pessoas ouvem. Mas infelizmente tem quem acredita. Essa é a situação do nosso país, lamentavelmente. Mas saiu uma notícia hoje que eu achei muito engraçada até, né? Já que estamos entrando em período de Copa do Mundo. A notícia diz que já estão definidos os horários de funcionamento do funcionalismo federal e do Distrito Federal e também dos trabalhadores das empresas privadas. Tanto o governo do Distrito Federal como no governo federal, os servidores públicos serão liberados do trabalho 3 horas antes do horário das partidas do Brasil. E estas horas serão compensadas entre os dias 3 de agosto e dia 20 de setembro de 2026. Já os funcionários de lojas de rua, de shopping centers, serão liberados 1 hora mais cedo para assistirem às partidas. E durante os 3 primeiros jogos do Brasil, o comércio de rua ficará fechado. Depois serão definidos outros horários caso o Brasil avance. Muito bem. É engraçado porque o meu pensamento pode estar totalmente errado. Porque que eu saiba, o funcionalismo público que trabalha, geralmente, é o estadual, é o municipal. São os professores, os que trabalham nos hospitais, enfermeiros. Esses são os funcionários públicos que trabalham. Funcionário público federal é muita mordomia, me desculpe se eu estiver ofendendo alguém. Existem exceções? Claro que existem exceções. Mas a maioria pouco faz. Pouco faz. E aí ganha 3 horas de vantagem para sair no Distrito Federal, né? Ou onde estiverem, para ir para casa assistir o jogo da seleção. Enquanto o trabalhador comum, aquele que levanta cedo, rala, pega ônibus lotado para trabalhar e é obrigado a bater ponto todo santo dia, vai poder sair 1 hora mais cedo. O que vai acontecer? Vai pegar ônibus lotado, trânsito nas ruas. Quando chegar em casa, já terminou o primeiro tempo. É uma distinção que não faz o mínimo sentido. É o seguinte: ou libera todo mundo 1 ou 2 horas antes, ou não libera ninguém. Ou deixa a cargo dos patrões decidirem.
O que não pode é estabelecer como regra. Até porque, cá entre nós, o Brasil, num perrengue doido, duro do jeito que está, devendo até as calças, sem dinheiro para pagar suas dívidas, com juros estratosféricos. Situação do brasileiro cada vez mais difícil. Parar o país por conta de jogo de futebol? Cá entre nós. E outra, pelos horários dos jogos. Os jogos serão basicamente noturnos, exceto sábados e domingos, que a maioria das pessoas estão em casa para assistir. Então é inimaginável acreditar que um país nessa situação coloque como uma regra horários de funcionamento. Bancos, por exemplo, não vão ter problemas, porque o horário comercial não vai ter jogo. Sábado e domingo o banco não abre, então... Não? Mas não adianta a gente entrar nesse assunto, porque sempre tem quem defende, quem acha que o patriotismo brasileiro tem que se levar em conta. Temos que apoiar nossos heróis que defenderão a seleção. Realmente, o Brasil está de cabeça para baixo, né? E aí tem gente, que nem a Globo, lá nos Estados Unidos, metendo o pau no governo americano, porque está dificultando a entrada de turistas para assistirem os jogos. Dificultando não. Vocês precisam entender que existem regras. O Departamento de Homeland Security americano não vai mudar suas regras por conta de futebol. Imigrante é imigrante. Você não sabe quem é quem. Você não sabe se é um turista que vai mesmo assistir um jogo de futebol ou se é uma pessoa infiltrada em algum grupo aí, né, de extrema radical esquerda que vai aprontar dentro dos Estados Unidos. Ah, mas proibiu o árbitro da Somália de entrar. Claro, ele tinha que entrar com visto de trabalho, porque o juiz foi lá para apitar um jogo e ganhar com isso. É trabalho. Teria que ter um visto de trabalho, não visto de turista. Então é falta de vontade aí dessa repórter da Globo, que estava falando mal dos Estados Unidos por conta disso. Mas ela está lá, né? Ela está lá, no bem bom. Disso eu tenho certeza. Agora, vamos falar de uma outra situação que chamou a atenção hoje. Por quê? Nós sabemos que uma das principais pautas políticas, uma das mais debatidas no Congresso Nacional, desde quando Jair Messias Bolsonaro surgiu como candidato, e até antes de ser candidato, quando era apenas deputado federal, era a questão da redução da idade mínima penal. O nosso presidente sempre bateu na tecla que tinha que reduzir a idade penal. Porque com 16 anos, cá entre nós, já não é mais criança há muito tempo. E se com 16 anos pode votar para presidente, por que não pode assumir suas responsabilidades e ser preso para valer? Mas não, esse Bolsonaro é maluco. Esse cara é doido, onde já se viu prender crianças? 16 anos é uma criança, não sabe o que faz. Pois é. Finalmente, por conta da nossa oposição, de alguns parlamentares conscientes, conseguimos fazer essa pauta avançar na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né? E, depois de alguns debates, a comissão aprovou esse projeto por 44 votos dos conservadores, evidentemente, contra 18 votos de todos os esquerdistas, do PT, do PSOL, do Rede, enfim, de todos os partidos de esquerda. Agora, o que acontece? Falta o tal Hugo Mota acordar, né, e colocar em plenário para votar. Só que antes disto, os aliados do atual mandatário, o que estão fazendo? Estão conversando com ele e avaliando a sua participação nesse debate da diminuição da idade penal ou não.
Porque isso pode o quê? Provocar um desgaste na sua imagem, um desgaste desnecessário às vésperas de uma corrida eleitoral. A preocupação deles é que uma posição contrária a essa proposta de diminuir a idade penal seja explorada por Flávio Bolsonaro e seus aliados, né, por associar o líder petista à leniência com a criminalidade. Por outro lado, eles enxergam uma outra situação, porque se ele for a favor, se ele for favorável à mudança da idade penal, ele pode gerar cobranças de sua base política e de setores historicamente alinhados ao governo, como também naqueles dois grupos do crime, agora na lupa dos Estados Unidos, né? E nós sabemos que nos bastidores o tema é tratado como uma armadilha política para o chefe do executivo. Se ele é contrário, pega mal e favorece o Flávio. Se ele é a favor, ele vai fazer um desagrado aos seus aliados, aos seus apoiadores, principalmente aqueles dois grupos que são seus amiguinhos, né? São os grupos do crime do Brasil, conforme ele mesmo disse. Ele que tanto defende, não quer que imponham limites a eles. Vamos ver se essa PEC vai para frente ou não. Estamos nas mãos aí do Hugo Mota. Essa que é a verdade. Enquanto isto, nós vamos caminhando aí para uma situação de expectativas, porque o que nós sonhamos? Todos nós sonhamos com uma América Latina livre, uma América Latina azul, não vermelha, né? E estamos de olho nas eleições lá na Colômbia, onde o tal do Sanches, que estava adiante até agora há pouco, perdeu a ponta, e a tal da Fujimori, que ela é conservadora, passou adiante, com pouco menos de 1.000 votos, faltando cerca aí de, acho que 5 ou 6% de votos para se encerrar a eleição. E aí chega, né, o militante de esquerda brasileiro, tá vendo? No Brasil, em questão de poucas horas, nós já sabemos o resultado. Nosso sistema eleitoral é de primeiro mundo, ninguém tem um... Para com isto, para com isto. Lá na Colômbia, a contagem de votos está sendo feita na unha. Voto a voto, no papelzinho ali para conferir, e certamente terá recontagem, porque me parece que quando a diferença entre os candidatos fica abaixo de 5%, a lei favorece ao perdedor a fazer a recontagem dos votos. Claro que aqui no Brasil é tudo rápido, até porque ninguém consegue explicar por que é rápido. Não dá, ninguém vê, ninguém sabe, é tudo escondido atrás de uma porta fechada lá dentro do TSE, não? Então não venham com essa conversa. Fato é que se a Colômbia, com a graça de Deus, abandonar a esquerda e colocar uma presidente de direita, nós teremos uma chance muito maior de vermos a América Latina livre dessa esquerda socialista, comunista, e vai cercar de vez o Palácio do Planalto. Não vai sobrar um país de esquerda para defendê-lo, né? Até porque Cuba já está esperando. Já está esperando Donald Trump chegar lá e tomar conta. Então vamos ficar na torcida, que eu tenho certeza que até o final dessa semana, talvez sábado, já tenhamos o resultado oficial, a menos que não surjam mais maracutaias, como já aconteceu. Já foram desvendados trapaças, tramóias, pelos esquerdistas favoráveis ao tal do Sanches. Então vamos ficar de olho. É muito bom acompanharmos e torcermos para que finalmente a Colômbia abandone a esquerda, né? Mas, meus amigos, era isso que eu tinha para vocês nesse dia do meu aniversário. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News e vamos que vamos, ok? Conto com vocês. Espero vocês amanhã em um novo vídeo, se Deus quiser.
e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.